faz alguns meses aí que eu terminei o meu trailerzinho. A gente desenhou o interior dele, minha esposa, praticamente. Eu falei que eu precisava, ela fez o interior todo e me apresentou, deve ter sido o cliente mais chato dela, que me apresentou uns 20 modelos e alguns deles cumpriam alguns requisitos de balanço de peso e tal, dentro da organização, que é diferente de uma oficina. Eu tenho que organizar o peso lá dentro e tudo isso fez parte da construção do carinha aqui. E o que acontece é que depois de muito fuçar e muito mexer e muito desenhar, a gente achou um interior mais ou menos ideal e eu gostei bastante desse modelo que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Deu bastante trabalho, desde o projeto, mandar fazer a carreta sob medida, dentro dos padrões atuais de trânsito e tudo mais, que ela é totalmente legalizada. Então, vocês devem estar curiosos, chega de blá 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 e vamos lá conhecer um pouco, né? Bora! Então, aqui é uma pequena caixa d'água que eu vou fazer, aqui já é uma calha, ela vai ter um pequeno filtro nessa parte intermediária, e vai cair na caixa e vai encher a caixinha. Agora ela tá cheia, mas é que eu abasteci. Tem a torneirinha dela aqui e aqui tem um sabãozinho, só pra dar aquela lavada na mão. Bora? Vamos lá conhecer. Então, esse aqui é o interior, pode entrar. Então, esse interior aqui deu bastante trabalho, óbvio, né, gente? Nada é de graça, então não é uma coisa simples de fazer, mas foi muito divertido. A gente fez em parceria com a Akibra, então eu passei o projeto para eles toparam a ideia de fazer, eles trabalham fazendo motorhome, e eles toparam fazer a ideia e o conceito do meu desenho, e acharam divertido também. Foi muito legal o trabalho todos com ele, foi super divertido, não foi nada pesado, foi bem tranquilo. Super aconselho quem tiver um motorhome, alguma coisa assim, passar para eles. A oficina, eu já vou dizer que deu bastante trabalho desenhar e organizar as coisas para o peso certo, que ele tem o peso correto para escorar no carro e tal, isso dá bastante trabalho. Vamos mostrar um pouco para vocês aqui algumas coisas. Esse aqui é esmeril, eu fiz de uma trava nele, para ele poder vir para cá. Aqui tá tudo bagunçado, tem esse negócio aqui, ó, que tá me atrapalhando um bocado. Eu vou botar ele para cá, que a gente vai ainda fazer um suporte para ele legal, para pendurar ele nessa parte aqui de baixo, que vai ser ali o lugar dele. A ideia do esmeril é usar quando a porta estiver aberta por causa do pó, a menos que use máscara, né? Mas ó, ele vem para frente, posso trabalhar, escovar peça e tal. A ideia é, como a oficina é pequena, o cara pode até trabalhar escoradinho para fazer as coisas. Mas normalmente eu uso nesse ponto aqui, que acaba ficando mais agradável para mim. Eu também tenho uma outra trava do outro lado para não ter esse balanço, então bota nos dois, ele fica completamente firme. Esse aqui é o amortecedor dele, ele é bem silencioso, não fica aquela barulheira de vibração e não sei o que mais. Então aqui é o melhor lugar para trabalhar com esmeril. É uma oficina múltipla, né? Eu faço múltiplos serviços, então tem que ser uma oficina bem variável, assim, que dê para mim fazer todos os tipos de serviço possível. Essa aqui é uma morsa com bigorna, que ela é móvel e ela tem borracha aqui na parte de baixo, que se eu precisar levar para onde eu estou trabalhando, normalmente as embarcações, eu consigo botar em qualquer lugar aqui da oficina e consigo trabalhar com ela em várias posições diferentes, não só aqui nessa parte, como também aqui. Então eu consigo colocar ela em vários lugares diferentes aqui na oficina. Não precisa ser para cima isso aqui, pode ser para baixo, fica muito mais organizado, né?
e posso botar outro, botar aqui no meio, atravessar, botar em várias posições aqui que fique ideal para mim cortar ou trabalhar ou manipular alguma peça, tá? Então essa morsa móvel aqui, para mim, que tem uma oficina nômade basicamente, que estou trabalhando sempre em cada lugar diferente, ela é bem importante. Para mim foi bem legal isso aqui. Continuando, furadeira de bancada eu organizei da seguinte forma, deixa eu só guardar isso aqui de volta. Furadeira de bancada eu organizei da seguinte forma, eu deixei esse espaço aqui em cima, que é para abrir a tampa e trocar a caixa de correia dela, tá? Então, aqui eu tenho acesso ao mandril dela, a parte para trocar, boto as pecinhas que eu preciso, furo, cara, ficou sensacional. Aqui eu organizei as brocas, ficou todas as brocas aqui, o joguinho. Aqui eu botei o suporte, momentaneamente eu botei o suporte das colas ali, mas é que ele vai ter lugar, vai ser aqui, ó. Então alguns lugares, ó, suporte, máquina, aplicar cola, então vai ser ali. Então a oficina está sofrendo modificações ainda, e umas bem importantes ainda estão por vir, que são as mais legais e ainda está por vir. Então tem bastante coisa aqui que vai mudar, não aqui dentro exatamente, mas a organização de várias coisas e vários equipamentos aqui dentro. Eu vou ter um negócio que eu sempre quis ter. Eu não vou falar o que é, mas quem me conhece muito bem sabe o que é. O que eu sempre quis ter na minha vida? A ferramenta master, a mais legal de todas, que eu considero a mais legal de todas. Sim, eu quero muito comprar um. Então vamos lá. Esse aqui é para fazer furo em peças mais duras. Tu bota a peça que eu preciso, eu posso botar aqui, posso travar ela ou posso parafusar ela aqui para mim furar sempre de gabarito. Então eu boto a peça, aperto ela, esmago ela aqui ou seguro com a mão para mim furar, porque se eu estiver furando e a peça travar, ela gira e corta meu dedo. Nesse caso não foi um acidente, eu quebrei a ponta do dedo, mas está tudo certo. Vamos lá. E tudo tem que, diferente de uma oficina normal, tudo tem que encaixar e ficar firme nas posições para não cair com o movimento do carro. Então aqui eu tenho todas as chaves, inclusive algumas que nem tá nessa listinha, eu tirei as menorzinhas, ele também tinha um espaço vazio. Então aqui eu tenho acesso a todas as chaves. E isso aqui tudo eu tenho replicado dentro da minha bolsa de trabalho, que eu vou nos embarcações fazer o trabalho, eu tenho tudo replicado. Não essas que tem a parte redonda, normalmente a bolsa tem que ser menor, minha bolsa está com 30 quilos de ferramenta, então 32 quilos na verdade. É bastante coisa. Então eu tenho tudo replicado aqui dentro, para mim, se a coisa complicar no barco do cara, eu tiro de lá, trago para cá e resolvo aqui. Então aqui é uma oficina múltipla. Aqui eu ganhei esse martelo da Delupo, é um martelo que não existe no Brasil, então eu não quero usar ele. É um Bosch e ele não existe no Brasil, esse martelo. Eles botaram o nosso nome, botaram o nome do meu veleiro, o nome da minha empresa do outro lado, então é bem legal. Essa aqui é a parte da limpeza, só para... Aqui é a parte mais da limpezinha, escovar e tal. Aqui eu guardo basicamente o que a gente precisa, um pouquinho de tinta, um pouquinho de óleo, as coisas todas, basicamente a parte do WD-40. Aqui a parte de colas, né, aplicação de cola, que nem tem cola aqui, mas está em outro lugar, mas aqui a base dos potinhos, a balança, aquela coisa toda para aplicar epóxi ou tintas, que é bem difícil fazer isso aí, não é um trabalho que normalmente eu faço, apesar disso aqui tá aqui, não é um trabalho que eu faço normalmente. Aqui a parte das ferramentinhas assim, meio bagunça, é a parte mais bagunçada de todas, mas é a parte das ferramentas de emprestar. Todo mundo que me conhece sabe que eu odeio emprestar ferramenta, então eu tenho as ferramentas de emprestar ficam aqui. E eu tenho uma tabelinha também que eu anoto cada um que eu emprestei a ferramenta. E também tem algumas coisas que facilitam na parte da furação, assim como rosca, os machinhos de rosca invertida e tudo mais, eu tenho tudo aqui. Aqui eu tenho a organização de ferramentas que são os paquímetro normal, paquímetro digital, então fica tudo aqui. Essa caixinha com os discos aqui também.
Aqui fica, como eu disse, ferramentas de ferramentas. Aqui fica as pontinhas da Tico-Tico. Aqui fica as outras serra de madeira. Eu gosto de comprar de marca boa também, senão não dura nada, né? A ferramenta tem que ser boa. Para quem faz de vez em quando uma coisinha, pode ser a ferramenta qualquer. Em cima lixas, adesivos, colas, borracha butílica, enfim, um bocado de tudo aqui para resolver um pouco a minha vida. Tem um kit de polimento miniatura para mim usar na minha esmerilhadeira. Vamos lá. Vou mostrar uma parte legal para vocês, que é a parte da elétrica, que é a minha especialidade, tá? Então eu guardo bastante estoque de material aqui dentro. Eu chamo de lojinha. Quando a coisa complica, eu venho para cá. Aqui também tem algum material estocado. Aqui embaixo eu guardo vários fios. E essas baterias são do cliente, garantia que voltou. Se alguém precisa de alguma emergência, normalmente são estoque meu. Aqui é a parte do carrinho. Essa parte do carrinho aqui é quando a coisa está mais complicada. Esse carrinho aqui é um carrinho DeWalt, né, de transporte. Dessas caixas que elas se encaixam uma nas outras. Como eu disse, eu vou ter um lugar para isso aqui ainda. Essas caixas aqui, elas se encaixam uma nas outras, então é bem legal. Elas são modulares e vou mostrar para vocês agora. Ó, o que eu guardo aqui? Ó. Eu guardo esses terminaizinhos aqui, que normalmente tem aqueles terminalzinhos de encaixe, de equipamento e tal. E essa parte aqui de elétrica, que são todos aqueles terminais para bateria, aqueles terminal em faquinha e assim por diante, os olhais. Tem um estoquezinho. Esse aqui é básico, só para tirar excesso de cola, algumas coisas assim, quando eu vou fazer aquele serviço mais pesado. Aqui dentro eu guardo extensões, passa-cabo e tudo mais. Normalmente quando precisa disso aí, extensão, passa-cabo, eu tô levando mais ferramenta, então eu já guardo dentro da própria caixa. É o tipo de organização, né? Esse aqui eu chamo a caixinha das ferramentas exóticas. Tem umas que eu ganhei de cliente, que essa aqui eu ganhei de um cliente, e para quem não sabe, isso aqui parece aqueles negócios de fundição, né? Mas olha só a utilidade dela. Quando tu vai mexer numa pia, numa torneira, a cuba da pia ocupa um espaço e atrás tem aquele parafuso que ninguém consegue mexer, né? Tu bota lá, naquele parafusinho, atrás, e vira. Senão, cara, não tem mão que chegue lá, ainda mais bota pressão. Então, pô, uma ferramenta super simples, fiquei muito grato, tá até hoje muito bem guardadinho aqui. E martelo de borracha, entre outras coisas. Esse aqui eu ganhei do Fernando Facchini, o alicatinho de cortar a mangueira. Adorei também. Obrigado pelo presente, meu querido. Vocês são uns queridões. Essa aqui eu comprei na Delupo. É uma serrinha manual, que ela trabalha em várias posições. Então, para serrar alguma coisinha, isso aqui é extremamente útil. Ela é para corte de metal. Então, tem uma pega fantástica da Lennox, marca boa. Muito legal. Também Delupo. Esse aqui, martelinho de romper solda, que eu também tenho inversor de solda aqui dentro. Tá lá embaixo daquelas caixas que eu nem mostrei pra vocês, que é coisa demais. Mas é isso aí, ó, martelinho de solda. Precisar alguma coisinha, mais um reforço. Eu não dou acabamento em solda, não é minha especialidade. A minha especialidade é basicamente elétrica e refrigeração somente da parte de geladeira. Eu não trabalho com ar-condicionado, então ar-condicionado eu passo, e geladeira eu encaro numa boa. Adoro fazer geladeira, acho legal pra caramba. Fazer aquela geladeira econômica, o cliente fica felizão, congela tudo, então, cara, dá um nível de satisfação muito grande de trabalhar com isso. Aqui a parte de refrigeração, equipamentos de refrigeração. Aqui eu tenho um pouquinho de tudo. Equipamento de refrigeração normalmente é mais bagunçadinho, então não tem como tu organizar. Já tentei de várias formas, é o melhor que dá, bem tranquilo. Me viro bem e entendo que é uma parte sujinha e tal, tem que soldar e tal. Aqui válvula Schneider, filtros, reservas, às vezes tu precisa abrir por algum entupimento, alguma geladeira de alguém que está desesperado e quer sair final de semana e quer ter a geladeira. A gente abre, faz vácuo e tal, tenta desentupir e troca o filtro já, que é uma coisa básica, né? Trocar o filtro. E às vezes tem vazamento nas Schneider, então eu guardo várias Schneider aqui em estoque. Aqui embaixo fica
O manifold, que é aqueles relógios de refrigeração, e bomba de vácuo, que é importantíssimo. Abriu, tem que fazer vácuo. Tem até umidade dentro, tem que fazer um trabalho direito. Então, minha especialidade basicamente hoje é elétrica, geral, alguma coisa de eletrônicos, basicamente tudo, mas não é exatamente, basicamente fica dentro do escopo do meu trabalho também, mas refrigeração elétrica e alguns eletrônicos, sim. Essa aqui é a parte DeWalt, toda aqui, que é aqui que eu organizo. Tenho a parafusadeira, tenho a de impacto. É mais difícil usar, mas quando eu desmonto marcenaria nos barcos eu uso bastante a de impacto. A mini oscilante, cara, pau pra toda a obra, baita ferramenta, fantástico. Tico-tico não uso tanto, mas quando eu uso, eu fico sempre muito grato por ela. Ela não é a bateria e nem esmerilhadeira. Normalmente essas ferramentas que a gente tem uso muito contínuo, tipo uma tico-tico, eu vou ter que ficar horas ali usando e cortando e fazendo. Eu gosto de elas de tomada para não faltar energia, então a bateria, às vezes, para alguns tipos de serviço, sim, vale a pena, para o meu não vale a pena, que eu não... Quando eu vou usar, eu uso demais e não é aquele serviço mais cirurgia específico, assim. Aspirador, também, um pau para toda a obra, e essa esmerilhadeira também uso bastante. Próximo. Aqui o painelzinho, eu fiz um sisteminha, como tem sol lá fora, o sistema de ventilação ele está ativo agora. Então tem todo esse aparato aí que ele pega o sol e converte ele para energia de uma parte da célula solar. Eu dividi e aqui dentro eu fiz uma controladorinha separada que ela acelera mais a ventoinha conforme o sol. Então se tem bastante sol, ela acelera bastante. Se passar na frente do trailer chega a dar para ouvir, tá sempre trabalhando. Elétrica, enfim, nem vou falar nada. Elétrica, eu adoro fazer elétrica, então ficou massa pra caramba. Caixa de som não pode faltar, tá sozinha aqui dentro trabalhando, então botei minha JBL aqui. Aqui a parte algumas bolsas, que é o kitzinho das peças de impacto, aqui os termorretrátil, entre outras coisas. Essa aqui é a impressora etiquetadora. Aqui eu nem me lembro o que é. Eu lembrei, as braçadeiras de inox, que eu tenho um monte aqui. E umas baguncinhas aqui, quando eu vou ligar alguns equipamentos, eu ligo ele na tomadinha, ativo aqui em cima da minha bancada para mim ter os 12 volts também. Essa parte aqui é a parte mais da eletrônica. Quando a coisa complica, eu parto para ela. Então aqui eu guardo componente eletrônico. Aqui um pouquinho de bagunça. O caderninho que eu ganhei da Delupo. E aqui fica parte dos... para quebrar o paradigma só do DeWalt, eu tenho uma Makita também, tá? Alguma coisinha, basicamente só as brocas aqui. Aqui algumas ferramentinhas reservas que eu boto. Um inversor, caso o cliente precise, eu uso o inversor para emprestar, porque preciso sair, queimou meu inversor, eu empresto o inversorzinho, boto um jacarezinho lá e ele usa no final de semana, daí o barco. Aqui eu organizei todos os kits de parafusos e peças reservas de muita coisa, conectores e tal, tenho bastante coisa aqui. Aqui basicamente, deixa eu tirar aqui a bagunça, aqui basicamente o kit dos parafusinhos, parafuso inox, esse aqui são autotarrachantes. Esse aqui são os parafusos que não são inox, eles só para trabalhar aqui dentro mesmo. Ou algumas outras coisas, algum tipo de equipamento que eu posso usar, e todos os que tem porquinho. Daí, basicamente milímetro, né? E assim vai, tem um monte de organização, um monte de coisa que a gente usa para trabalhar no dia a dia aqui. E para o atendimento dos barcos, quando a coisa complica, basicamente, tem essa aqui, que ajuda bastante. Pau para toda a obra também. Originado de Lupo. Então tá aí.
Esse aqui é aquele kitzinho assim, tipo, faltou, ninguém tem essa ferramenta. Tipo aquele cachimbo que tu vai botar o parafuso, chega no fim, tu encosta no parafuso e não chega na porca embaixo. E só vai dar uma chave catraca ali para resolver. Então aqui tem todas essas soluções, inclusive as extensões dela em milímetro e polegada. Então essa aqui é a caixa das soluções. Quando não tem mais solução, eu venho para cá e resolvo com ela, né? Que ela tem um bocado de tudo. Tem uma catraca pequena, uma média, uma grande, cada uma com um tamanho de encaixe específico. Inclusive essas aqui, ó, que são raríssimas em barcos importados, tem em algumas partes. Mas é isso aí. Basicamente dessa parte é isso. Vou mostrar aqui mais algumas coisinhas para vocês, que é as ferramentas de diagnóstico que eu consegui organizar aqui dentro. Mas a organização geral do trailer é essa. E eu já vou mostrar mais algumas coisinhas. Espera aí. Bom, essa aqui é a outra caixa. Vamos lá. Aqui eu tenho o osciloscópio, que é para medir sinal. Às vezes tem, inclusive, alguns inversores, quando tem aquela onda quadrada. Pô, essa onda pura, não, quadrado e tal, não sei o que. Aí eu uso o meu querido amigo osciloscópio aqui, que é um osciloscópio digital. Ele também é multímetro, né? Mas eu uso ele mais para osciloscópio. Aqui tem as ponteiras de prova dele, a ferramenta de medição, as ponteirinhas, que eu uso ele bastante para eletrônica também. Então ele tem essas pontas agulha aqui, que são bem legais para eletrônica. Que eu uso muito câmera térmica, demais. Isso aqui tá sempre na mão. Então basicamente, ó, até por falar nisso, a impressora 3D tá imprimindo ali, ó. Ela tá trabalhando, a mesa dela tá 56,8 graus e tá ali o bichinho trabalhando. É isso aí. E também testador de bateria clássico. Mais bateria do arranque, porque bateria de ciclo profundo não dá para tu medir realmente o quanto entrou, quanto saiu de carga, o que ela está aplicando. Aqui também tem algumas reservas de coisa para o multímetro. Quando a coisa complica, eu não consigo medir direito as coisas, porque a posição é ruim, então tem alguns jacarezinhos, algumas coisas que são plug and play, também uma sonda de temperatura. Basicamente tudo que a gente vai precisar de modo geral. Ok. Aqui eu tenho um laboratório de eletrônica, que tem o soprador térmico e o soldador, que é também eletrônico. Aqui tem as ponteiras dele e tudo que eu preciso, inclusive bisturi, que eu uso muito, acredite, que eu troco bastante display em embarcação. Mexo bastante com eletrônica também, algumas coisinhas, na verdade não bastante, mas algumas coisas de eletrônica sim. E tô sempre resolvendo e fuçando. Quando a coisa complica, eu parto pro laboratório aqui de eletrônica. Aqui a parte das ferramentas básicas. Essa aqui tem pouca qualidade, é mais para as coisinhas que eu boto aqui em cima, rapidinho para mim trabalhar. E depois de um tempo eu vou acabar trocando isso aqui, botando o melhor, mas por hora tá me resolvendo bastante. Bota aquela coisinha rapidinho ali para desmontar e tal, para fuçar. Aqui uma bancada top para isso aqui. Ela é uma bancada um pouco alta, que é feita na verdade para trabalhar de pé, mas muitas vezes quando a gente está trabalhando com eletrônica, a gente tem que escorar os braços para não tremer. Então a altura dela não é tão ruim para mim trabalhar com eletrônica, porque eu escoro os braços e fico fazendo as coisas e o rosto tem que estar próximo. Eu também uso óculos, então para distância, então para perto, para mim eu enxergo perfeito. Então
tá trabalhando perto. Eu vou parar de brincar com isso aqui tá 500 graus, então deixa eu guardar de volta ali para ninguém se acidentar. Enfim, deixa eu desligar isso aqui. Isso aqui é um mini soprador térmico. Se eu tirar ele daqui, ele já começa a trabalhar. Não tenho por que eu ficar consumindo energia aqui agora por causa disso, mas enfim. Aqui eu tenho um multímetro totalmente automático. Onde tu botar, ele sai medindo. Continuidade, qualquer coisa. Boto aqui uma coisa rápida para mim trabalhar, né? Esse aqui é um carregador de baterias para todos os tipos de bateria que existem. Então, aqueles equipamentos, por exemplo, um bom exemplo. Uma estação que é solar, tá? Ela tem célula fotovoltaica. Então, tem a bateria dela. E para fazer o teste da bateria dela, ideal, ele consegue descarregar. Digamos que cada uma tem 400 mAh, cada célulazinha. Aqui dentro vai duas. Então eu descarrego ele totalmente, que é uma níquel metal hidreto. É uma bateria mais antiga, ela não essencialmente vai viciar, mas eu descarrego ela ao máximo que dá, que não é ao zero, ele faz isso automático, então é até a parte segura, ele descarrega até de uma forma segura, e depois ele carrega tudo de novo. Ele descarregando descobriu, descarregou 300 mAh, pô, descarregou pouco. Quer dizer que a bateria não tem os 600 mAh que é para ter, cada uma tem 300, por exemplo, né? Aí, pô, descarregou 600 mAh da bateria. Descarregou todo ele, foi 200 mAh, pô, descarregou pouco. Quer dizer que a bateria está descarregada? Não quer dizer que a bateria está descarregada. Pode ser que ela esteja estragada. Então o que eu faço? Eu descarrego ela totalmente e carrego ela de novo. Se eu carregar toda de novo e carregar com 600 mAh, significa que a bateria dela está 100%. Aí eu consigo dar esse diagnóstico para o cliente e dizer, cara, eu não troquei a bateria porque a bateria está 100%. Se precisar, daí a gente faz aqui os packzinhos de bateria, estamos acostumadíssimos a fazer. E sim, para quem nunca tinha visto, sim, uma estaçãozinha solar. A galera já viu, né? A galera dela aí está acostumada a ver isso aqui. Bom, agora eu estou imprimindo uma peça aqui, que foi uma encomenda antiga de um cliente, que fez essa pecinha comigo. Ela estragou e eu reforcei a peça. Então eu estou refazendo aqui para entregar para ele. Vamos ver como é que vai ficar, né? Mas estamos aí, impressorinha também, trabalhando sempre aqui dentro. Obrigado pelo tour, obrigado por estar aqui com a gente. E muito grato, tem muitas coisas ainda para mostrar aqui. Bom, é isso aí, galerinha. O resto aqui, estou organizando ainda. Vou ter uma ferramenta em breve, que é o meu sonho ter, sempre quis ter. Então, agora vamos acompanhando aí o canal. Os podcasts, os vídeos, tem oficina, tem alguns trabalhos que eu faço também. Eu quero ter cada vez mais vídeos e botar na internet, vai ser bem legal. Então acompanhe aí, fiquem por dentro. E em breve vamos ter sempre novidade aí no canal, beleza? Não se esquece de curtir, compartilhar, pelo amor de Deus. Não vale a pena fazer vídeo se vocês não dão aquele likezinho, ainda mais se tu chegou até aqui. Galera, por favor, dá aquele joinha aí, pra gente ficar faceirão e o canal ter mais relevância, beleza? Obrigadão, bons ventos, até a próxima. Fui!